Olá, pessoal da classe Davi, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Hoje nós vamos encerrar os nossos estudos da revista Foi no Tempo dos Juízes. A Tiara Kelly na semana passada contou a última lição dessa revista e hoje então nós vamos relembrar tudo que a gente estudou ao longo dessas 14 aulas que nós tivemos. Algumas lá na igreja, outras aqui por vídeo, né? Mas hoje então nós vamos lembrar um pouquinho de cada lição e poder também lembrar de tudo que a gente aprendeu, tudo que Deus pôde nos ensinar ao longo desse tempo. Vamos lá comigo então? Prestem atenção, podem pegar a revista de vocês para ir acompanhando as lições conforme a gente for conversando aqui. E aí a gente vai relembrar lição por lição, tá bom? Vamos lá então. A gente viu desde o começo, na verdade a gente até já sabe disso também, né? Mas essas lições mostraram pra gente que Deus, ele não gosta do pecado, Deus detesta o pecado, mas Deus ama o pecador, Deus nos ama e Ele quer que a gente fique perto dEle, que a gente se aproxime dEle e se afaste do pecado. E isso acontece desde sempre, aconteceu desde lá de trás com o povo de Deus, com o povo de Israel. Quando o povo de Israel se libertou, Deus usou a vida de Josué para liderar o povo. E sob a liderança de Josué, os israelitas conquistaram a terra prometida, conquistaram a terra de Canaã. E foram muito felizes lá porque eles estavam perto de Deus. Só que depois que Josué morreu, o povo continuou a busca pela terra prometida, né? A conquista, a busca não, porque eles já estavam lá, mas continuou a conquista, aquele processo de dominar a terra e ir se instalando. E em determinado momento eles acabaram se afastando um pouco de Deus, porque os cananeus, que era o povo que morava ali naquela terra antes, era um povo que não gostava de Deus. E a ordem era que os israelitas expulsassem aquele povo de lá. Mas o povo de Israel não cumpriu com esse combinado. E eles acabaram deixando o povo cananeu continuar ali na terra. E isso fez com que eles fossem se afastando de Deus, se afastando, ficando cada vez mais longe de Deus. Os cananeus, eles eram um povo idólatra. Eles adoravam deuses falsos, estátuas. E lógico que isso não agradava ao nosso Deus, que é o único e verdadeiro, né? E aí o povo de Israel, no que ficou lá junto com o povo cananeu, foi se acostumando com aquilo. E foi se misturando com o povo cananeu. Eles se casaram, construíram famílias entre os dois povos, e isso fez com que o povo de Israel ficasse totalmente longe de Deus, longe do que Deus tinha projetado para eles, né? E isso foi uma coisa que entristeceu muito o coração de Deus. Então, quando o povo se misturou com os cananeus, fez parte do povo que era inimigo, eles ficaram longe de Deus e começaram a sofrer consequências muito sérias. E aí então foi que Deus começou a castigar o povo por aquilo que eles estavam fazendo. Depois de muitos anos ali vivendo sob o peso do povo cananeu, né, que eles estavam sendo escravizados e oprimidos, eles se lembraram daquelas coisas que eles tinham aprendido lá atrás com Moisés, com Josué, e aí eles voltaram a se aproximar de Deus, a ficar perto de Deus. E pediram a ajuda do Senhor. E foi aí que Deus começou a mandar pessoas para poder ajudar o povo de Israel. Mandar juízes, que eram essas pessoas escolhidas por Deus e que iriam ajudar o povo a batalhar contra o inimigo. Os primeiros juízes que Deus mandou, vocês se lembram o nome deles? Foi Otiniel e Eude. Foram os primeiros juízes que Deus mandou lá atrás para ajudar o povo de Israel. E aí o povo ia vivendo nessa situação. Ora ficava perto de Deus, tendo vitórias, vivendo mais tranquilos, vivendo felizes. E aí, ora, iam se afastando e ficando longe de Deus. E aí aconteciam as derrotas, aconteciam aquelas coisas ruins, que eram escravizados por outros povos. E eles foram vivendo dessa maneira. E aí nós vimos então, na lição número 3, que quando o povo estava de novo sofrendo escravizado pelo povo inimigo, Deus enviou duas pessoas, Débora e Baraque. Eles foram também pessoas enviadas por Deus para ajudar o povo a se libertar daquela situação de escravidão.
E aí então os dois lideraram o povo numa batalha e foram vitoriosos, ficaram novamente perto de Deus e venceram aquela batalha contra o povo inimigo, ficando livres e ficando bem. E aí mais uma vez eles continuaram vivendo e se afastaram novamente de Deus. E aí então Deus teve que mandar um novo juiz, que foi Gideão. Deus mandou Gideão para ajudar o povo do Senhor. E Gideão foi um homem muito especial. E Deus deu uma missão muito difícil para Gideão. Sabe por quê? O pai do Gideão fazia parte do povo idólatra. O pai de Gideão tinha construído um altar para o deus Baal, que era um deus falso, lógico, né? E aí então Deus deu uma missão para Gideão, que Gideão destruísse aquele altar que o pai dele tinha feito para Baal, e no lugar daquele altar que Gideão construísse um altar para Deus, para o nosso Deus verdadeiro. E vocês se lembram, na verdade, o que aconteceu? Gideão ficou, com um pouco de medo, ficou um pouco apreensivo, mas ele cumpriu as ordens de Deus, porque ele sabia que isso era o melhor que tinha que ser feito. E ele foi lá, destruiu aquele altar para Baal, construiu um altar no lugar, fazendo com que o povo percebesse que ele era um seguidor de Deus, ele servia a Deus, não é verdade? E aí então o povo percebeu que aquele era o melhor caminho, a melhor coisa a ser feita. E aí então, numa outra lição, na lição número 5, nós vimos que Gideão precisou também liderar o povo de Deus, que era um pequeno exército, contra um grande exército inimigo, que estava ali oprimindo o povo. E aí Deus fez uma seleção, lembram que muitos homens se prontificaram aí para a batalha, e Deus foi tirando homens, foi fazendo uma seleção, e no final das contas ficou um exército bem pequeno. Eles ficavam se perguntando como que eles iam vencer o povo inimigo, que era um povo que tinha tantos recursos, tantos carros fortes, carros de guerra preparados para a batalha, e como aquele exército tão pequeno, que era o exército do povo de Deus, ia conseguir vencer aquele exército tão poderoso. Mas Deus deu sabedoria, Deus orientou a maneira correta, Deus fez com que Gideão liderasse aquele pequeno exército e eles conseguiram ter a vitória. Eles foram vitoriosos e ficaram então perto de Deus novamente, entendendo que Deus estava cuidando de tudo, que não importa os problemas que a gente tem, as dificuldades que apareçam, que às vezes podem ser muito maiores do que a gente, mas na verdade o nosso Deus é maior que tudo e é mais poderoso do que tudo, e Ele está ao nosso lado, como esteve ao lado de Gideão e do povo de Deus, para nos dar a vitória. E aí então o tempo passou um pouco mais e nós vimos que Deus enviou um outro juiz, que foi Sansão. Sansão, ele foi um homem também escolhido por Deus. Ele era um nazireu, estão lembrados? Aquele homem separado, tinha algumas coisas que o nazireu não podia fazer, por exemplo, cortar o cabelo, não podiam comer carne, não podia passar perto de coisas mortas. Estão lembrados que a gente viu nas histórias sobre isso? E Sansão, então, ele era um nazireu escolhido por Deus, que foi preparado por Deus para conduzir o povo, o povo do Senhor. Só que Sansão deu umas escorregadas, Ele tinha uma força tremenda, conseguiu algumas vitórias, mas a gente viu numa outra lição que Sansão acabou se apaixonando por Dalila. Estão lembrados? Dalila, que era do povo inimigo e que foi uma aliada do povo inimigo para descobrir qual era o motivo da força de Sansão, para que eles pudessem acabar com essa força e então poder derrotar Sansão e derrotar o povo de Israel. E Sansão, que estava apaixonado por Dalila, acabou se entregando e contou o segredo dele, que o segredo estava nos cabelos, que se o cabelo dele fosse cortado, então ele perdia toda a força. E aí Dalila contou isso para o povo inimigo e eles fizeram lá uma situação e conseguiram prender o Sansão e cortar os cabelos dele. E aí também ele ficou cego, estão lembrados? Sansão sofreu muito por essa desobediência, porque ele ficou longe de Deus e não cumpriu aquilo que Deus tinha planejado para a vida dele. Mas no finalzinho da sua vida, Sansão se arrependeu e conseguiu se aproximar, ficar perto de Deus novamente, porque ele estava lá preso
como se fosse num salão, né, do povo inimigo. Eles estavam dando uma festa lá para comemorar a vitória, que tinham vencido. E Sansão encostou naquelas pilastras que estavam segurando o templo e ele fez uma última oração. Ele pediu para que Deus pudesse abençoá-lo e dar para ele novamente uma força, para que ele pudesse ali mostrar quem era o Deus verdadeiro e poder honrar o nome do Senhor uma última vez. E Deus escutou a oração de Sansão e deu força para ele, e ele conseguiu derrubar as pilastras que estavam lá no templo, né, naquele salão onde eles estavam, e aquilo tudo despencou, matou todo o povo inimigo. E, querendo ou não, Sansão, com esse arrependimento, ele se aproximou de Deus, ficou perto de Deus novamente e mostrando o poder de Deus e que Deus é o único Deus verdadeiro. Depois disso, nós vimos na lição 8 a história de Ana. Ana, que era casada com Eucana, eles eram tementes a Deus, mas Ana estava muito triste porque ela queria muito ter um filho e ela não estava conseguindo ser mãe. E ela ia sempre ao templo para fazer orações, para se aproximar de Deus e pedir que Deus enviasse para ela um filho. Olha ela aqui orando, pedindo a Deus por um filho. Em uma dessas orações, né, em várias dessas orações, ela prometeu para Deus que se Deus abençoasse a vida dela mandando um filho, que ela iria devolver esse filho para o Senhor, oferecer a vida desse filho para os trabalhos, né, do Senhor ali no templo. E olhem só, Deus escutou as orações de Ana e mandou para ela um filho, que era Samuel. Este aqui que está aqui na figura era o Eli, o sacerdote daquele lugar, né, do templo, que era responsável por cuidar dali. E Deus então abençoou a vida de Ana mandando Samuel. E Samuel foi uma criança, desde criança, muito especial, usado também por Deus. Deus conversou com Samuel. Estão lembrados que a gente ouviu na história que Samuel estava dormindo e começou a ouvir uma voz chamando pelo nome dele. Ele até achou que era o próprio Eli que estava chamando e na verdade não era. E aí depois de algumas vezes, né, que ele estava ouvindo aquela voz, Eli percebeu o que estava acontecendo e explicou para Samuel que na verdade quem estava chamando era Deus. E que a próxima vez que ele escutasse aquela voz chamando pelo nome dele, que ele deveria responder: eis-me aqui, Senhor, teu servo te ouve. E aí quando Samuel escutou novamente, Samuel, Samuel, aquela voz chamando o nome dele, ele respondeu desta maneira e Deus então conversou com Samuel. Samuel foi usado por Deus para avisar Eli sobre os pecados que os filhos de Eli estavam cometendo e que Deus estava muito triste com aquela situação. Então, desde criança, Samuel foi usado por Deus. E quando ele foi crescendo e se tornando adulto, não foi diferente. Em todos os momentos, Deus estava ao lado de Samuel, estava usando a vida dele. E tudo que Samuel dizia que ia acontecer, acontecia de verdade. E isso foi, né, até ele se tornar adulto. Tudo que ele dizia que ia acontecer, acontecia de fato. E o povo percebeu que Samuel, então, era realmente um profeta usado por Deus, porque ele estava perto de Deus e Deus usava a vida dele. E Samuel foi o último juiz a ser enviado por Deus para ajudar o povo. Depois daquela situação, né, da história de Samuel, do tudo que Samuel viveu e pôde fazer pelo povo por meio das bênçãos de Deus, o povo pediu que Samuel então ajudasse a escolher um rei para governar o povo e acabar, né, com essa era dos juízes, porque agora eles estavam novamente perto de Deus. E nós vimos então o quanto a obediência de Samuel, a disposição de Samuel foi importante para que ele ficasse perto de Deus e fosse usado pelo Senhor em todos os momentos. E aí, depois dessa era dos juízes, nós vimos a história de uma mulher, na verdade, duas mulheres que caminharam muito juntas e viveram uma vida também muito especial. Nós vimos a história de Noemi e Ruth. Noemi, que era casada, tinha 2 filhos, e o marido dela morreu, os filhos morreram, e acabou que ficou só ela e as 2 noras, as esposas dos filhos, né? Uma nora resolveu voltar para a família dela, para casa, mas Ruth escolheu ficar perto da sua sogra, escolheu caminhar perto de Noemi, porque Noemi era muito temente a Deus.
E Ruth entendeu que se ela ficasse perto de Noemi, ela também estaria perto de Deus, caminhando perto do Senhor. E elas, então, ficaram juntas, seguindo a Deus, e puderam voltar juntas lá para Belém, de onde era a família de Noemi. E lá, então, elas passaram por algumas dificuldades, por alguns momentos difíceis, porque, né, elas eram duas mulheres sozinhas, não tinham trabalho, passaram fome, passaram dificuldades, mas Deus foi encaminhando tudo, em todos os momentos. Elas eram tementes a Deus, elas ficavam sempre perto de Deus, e Deus também estava perto delas, encaminhando todas as coisas para que tudo acontecesse da melhor forma. E Deus, então, cuidou para que Ruth fosse trabalhar num campo específico, numa fazenda específica, que era a fazenda de Boaz. Boaz era um parente de Noemi, depois eles foram descobrir isso, né? E Boaz também era um homem muito temente a Deus, um homem que também foi usado por Deus em toda aquela situação. E quando Ruth foi trabalhar justamente ali naquele lugar, eles puderam então se conhecer e algumas coisas aconteceram, que foi o que a gente viu nas outras lições. Boaz ajudou Ruth, deu comida, deixou com que ela trabalhasse ali, que ela levasse comida para Noemi também, que ficava em casa esperando ela voltar, né? E Boaz então foi ajeitando tudo. E naquela época tinha uma lei, a gente falou sobre isso na história também, que permitia que as mulheres que eram viúvas se casassem novamente com um parente mais próximo. E aí a Noemi e a Ruth conversando, elas achavam que o Boaz era o parente mais próximo, então que a Ruth poderia se casar com Boaz. E aí então o Boaz disse que não, estão lembrados? Que tinha um outro homem que era um parente mais próximo ainda. Mas, para que a Ruth ficasse tranquila, que ele ia dar um jeito naquela situação, porque ele sabia que tinha que cuidar da Ruth, tinha que cuidar da Noemi, e eles também queriam se casar. Ruth queria se casar com Boaz e o Boaz também queria se casar com ela. E aí então ele falou para Ruth ficar tranquila que ele ia dar um jeito naquela situação. Boaz foi, conversou com aquele parente, resolveu tudo e então finalmente eles puderam se casar. Boaz e Ruth se casaram, Noemi participou, ficou perto, eles ficaram bem, ficaram felizes. Porque tudo isso aconteceu porque eles caminharam sempre perto de Deus. Ruth teve uma decisão muito importante, foi a melhor decisão que ela tomou quando ela resolveu ficar perto da sogra dela. Porque ficando perto de Noemi, ela caminharia também perto de Deus. E quando a gente está perto de Deus, Deus vai cuidando de todas as coisas. E por mais que a gente passe por algumas dificuldades, como foi a volta da Noemi e da Ruth lá para Belém, com dificuldades, com momentos, né, difíceis, mas Deus estava cuidando de tudo, como Ele cuida da gente também. Então, ao longo dessas 14 lições, nós pudemos perceber uma coisa simples, é simples de entender, às vezes não tão simples da gente colocar em prática, mas a gente já entendeu que quando a gente caminha perto de Deus, Deus está cuidando de tudo, Deus também está perto da gente. Não quer dizer que a gente não vai passar por dificuldades, que a gente não vai ter momentos tristes, momentos de dor, de medo, mas significa que Deus está conosco. Ele está nos abençoando, Ele está direcionando tudo para que mesmo nessas situações difíceis a gente possa sair vitorioso, sair da melhor maneira possível. E quando a gente peca, quando a gente se afasta e fica longe de Deus, aí tudo de ruim acontece. E esse não é o melhor caminho realmente. Nós precisamos nos aproximar de Deus. Nós precisamos ficar perto de Deus, que o melhor vai acontecer pra gente. Foi muito bom trabalhar essa revista com vocês, essas lições todas. Eu vou mandar para vocês aí no WhatsApp também a foto dessa atividade aqui, ó. É um jogo da memória. Tem o nome de todos os personagens que nós trabalhamos nessa revista e algumas características aqui. E aí vocês podem brincar aí com a família, com quem vocês quiserem, né? Tentando encaixar aí quem é o personagem com aquela característica que pertence a ele. Vai ser uma maneira legal também de fixar tudo isso, tá bom? Daqui a pouquinho eu mando um outro recadinho para vocês de como vão ser os próximos passos, as nossas próximas aulas. E eu espero então que a gente continue aproveitando esses momentos aqui, mesmo longe,
pertinho aqui pela imagem, pelo vídeo, aprendendo cada vez mais do Senhor. Continuem com a gente aqui, tá bom? A gente tá morrendo de saudade de vocês, esperando que a gente possa se encontrar em breve, todos com saúde, todos bem, longe de todos esses problemas. Porque perto de Deus, a gente tem vitória garantida, por mais difícil que as coisas possam parecer. Fiquem com Deus. Um beijo grande pra vocês. Tchau, tchau e até a próxima.